Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 177. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Não é uma jornada fácil, mas é um momento tão especial onde separamos um tempo do nosso dia para nós refletirmos, lermos a palavra de Deus e conhecermos mais sobre como o nosso Deus é e assim nos relacionarmos com Ele. Antes de nós começarmos a leitura de hoje eu vou ler para vocês 1 Reis capítulo 16 e 2 Crônicas capítulo 17, e antes dessa leitura vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pelas suas bênçãos nas nossas vidas, pela sua provisão, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade, pela tua presença. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo que nós separamos para ler a tua palavra, para nos relacionarmos mais contigo. Que o Senhor fale conosco, que através do teu Espírito Santo o Senhor revele a tua vontade para nós, nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da tua palavra, que possamos conhecer algo novo sobre o Senhor, como que nós nunca percebemos antes, e que possamos te amar mais através dessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Ela estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu-o e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este seu filho Elá havia cometido e levado Israel a cometer, pois com os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zinri, rei de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado no mesmo dia,
Ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Onri, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe foi o seu sucessor. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. 2 Crônicas, capítulo 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai, Asa, tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira
que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Bené-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisame e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades, armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. E Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Bom, vamos entender mais profundamente o capítulo 16 de 1 Reis, que se concentra numa série de reinados e eventos que ocorreram durante um período bem conturbado na história de Israel. Este capítulo ele oferece uma visão fascinante da política e da instabilidade que marcaram esse tempo. O capítulo começa destacando a sucessão de reis que governaram o reino do norte, conhecido como Israel, após a morte de Jeroboão. Cada reinado é caracterizado por intrigas políticas, rebeliões e idolatria, mostrando a decadência espiritual e moral da nação. Esse capítulo começa mencionando a palavra do Senhor que veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa. Jeú era um profeta e sua missão era transmitir a mensagem divina ao rei Baasa. Isso reflete a importância dos profetas na Bíblia, como mensageiros de Deus, chamados a confrontar os líderes com a vontade de Deus. O rei Baasa era o governante de Israel, lá do norte, naquele momento, e o seu reinado era marcado por um governo autoritário e uma série de decisões que desagradaram a Deus. O versículo 1 sinaliza que Deus não estava satisfeito com as ações de Baasa e enviou Jeú com uma mensagem de condenação. Esse versículo também nos lembra da importância da obediência a Deus na liderança de uma nação, quando os líderes se desviam da vontade divina e seguem seus próprios caminhos. Há consequências sérias para a nação como um todo. Bom, Baasa agiu de maneira semelhante a Jeroboão, o rei anterior, levando o povo à idolatria e ao pecado. Baasa permitiu que o culto a outros deuses prosperasse em Israel, abandonando a adoração ao Deus verdadeiro. Esta apostasia espiritual era uma séria transgressão aos olhos de Deus, e a mensagem profética de Jeú destaca isso. Como consequência, Deus anunciou que a descendência de Baasa seria exterminada, o que se cumpriu quando Zinri, comandante do exército de Baasa, assassinou toda a família real de Baasa e tomou o trono à força.
Isso demonstra a severidade do julgamento divino sobre a casa de Baasa, segundo a sua desobediência. Dos versículos 8 ao 20, descreve um período turbulento na história de Israel, marcado por intrigas políticas e violência. À medida que a liderança da nação muda de mãos de maneira sangrenta e tumultuada. O relato começa com a ascensão de Zinri ao trono de Israel. Zinri era o comandante do exército de Baasa, o rei anterior, e ele conspirou contra o seu próprio senhor. Assim ele mata Baasa e assume o poder. No entanto, seu reinado foi incrivelmente curto, durando apenas 7 dias. Essa breve passagem no trono de Zinri mostra a volatilidade da política e do poder naquela época. Após uma semana no poder, Zinri enfrenta uma nova ameaça em Onri, comandante do exército rival. O povo de Israel estava dividido em facções, cada um apoiando um líder diferente, o que levou a uma luta pelo controle do reino. Onri, com o apoio da parte do povo, prevalece sobre Zinri. A batalha resulta na morte de Zinri e Onri se torna rei de Israel. Onri é descrito como alguém que fez o que o Senhor reprova. Seu reinado foi caracterizado pela continuação da idolatria e do afastamento da adoração a Deus, uma tendência que começou com Jeroboão e persistiu nas gerações subsequentes de líderes de Israel. Bom, Onri estava no trono e teve a continuação da decadência espiritual e política do reino. Onri, um dos comandantes do exército, emergiu como líder após a morte do Zinri, o seu antecessor. Sua ascensão ao trono foi marcada por uma divisão ainda maior no reino de Israel, com partes do povo apoiando Tibni como rei rival. Isto demonstra uma profunda instabilidade política que caracterizou essa época. Embora Onri tenha prevalecido sobre Tibni, seu reinado é descrito como um período de perversidade. O versículo 25 menciona que Onri fez o que o Senhor reprova e andou nos caminhos de Jeroboão, continuando a prática da idolatria e do afastamento da adoração a Deus. Onri também mudou a capital de Israel de Tirza para Samaria, uma decisão que teria implicações significativas na história futura de Israel. Esses versículos também destacam a brevidade do reinado de Onri e sua morte, sendo sucedido por seu filho Acabe. Onri governou Israel por 12 anos, mas sua liderança deixou uma marca negativa, contribuindo para a deterioração espiritual e moral do reino. Com a morte de Onri, agora Acabe está no trono. E o agravamento da apostasia religiosa que assolava mais ainda o reino. Bom, Acabe, filho de Onri, emerge como o novo rei de Israel. Ele governou durante um período de 22 anos, tornando-se uma figura proeminente na história do Reino do Norte, Israel. No entanto, o registro bíblico não é favorável a Acabe. É dito que ele fez o que o Senhor reprova, mais dos que todos os outros que o precederam, o que indica que a sua liderança foi marcada por uma apostasia ainda mais profunda. Uma das características mais notáveis do reinado de Acabe foi seu casamento com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, um povo pagão. Jezabel desempenhou um papel central na introdução e promoção da adoração a Baal em Israel, uma prática altamente condenada pela lei de Deus. Esse casamento e a subsequente influência de Jezabel tiveram um efeito devastador sobre a espiritualidade de Israel, levando muitos a adorar ídolos em vez de seguir o Deus verdadeiro. A passagem também menciona a construção de um altar para Baal em Samaria por Acabe. Isso simboliza a aceitação e a promoção pública da idolatria pelo próprio rei. A idolatria se espalhou amplamente sob seu reinado, levando o povo a abandonar a fé em Deus.
O capítulo conclui enfatizando que Acabe fez muito mal à vista do Senhor e se envolveu em pecados graves, como a adoração de ídolos e a construção de altares pagãos. A liderança de Acabe marcou um dos períodos mais sombrios espiritualmente na história de Israel. Bom, 1 Reis nos desafia a liderança justa, a fidelidade a Deus e a humildade exemplificadas em Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Ele como nosso modelo supremo de vida e liderança, buscando a sua orientação em um mundo cada vez mais tumultuado e carente de valores espirituais e morais. Esse capítulo de 1 Reis falou do reinado de Israel, o reinado do norte. Agora vamos lá para 2 Crônicas 17, que vai falar do reinado de Judá. Bom, nesse capítulo, em 2 Crônicas 17, nós encontramos o início de um dos reinados mais notáveis da história de Judá, sob o comando do rei Josafá. Esta introdução ao capítulo revela importantes detalhes sobre a sua ascensão ao trono e os princípios que nortearam seu governo. Josafá sucedeu ao seu pai Asa e é descrito como um rei que andou nos caminhos de Davi. Isso significa que ele buscou seguir a Deus e governar de acordo com os preceitos divinos, em contraste com muitos de seus predecessores que se afastaram da fé e da adoração a Yahvé. Uma das suas primeiras ações foi fortificar as cidades de Judá, tornando-as mais seguras contra as invasões externas. Outro aspecto notável de seu reinado foi o compromisso com o ensino da lei do Senhor em todo o território de Judá. Josafá nomeou líderes e sacerdotes para percorrerem as cidades e ensinarem o povo, promovendo um renascimento espiritual. Esse esforço foi fundamental para restaurar a adoração a Deus e promover a justiça em todo o reino. Além disso, Josafá demonstrou sabedoria em questões diplomáticas, estabelecendo aliança com outras nações, o que trouxe prosperidade a Judá durante o seu reinado. Seu compromisso com Deus e a busca pela justiça e retidão servem de exemplo para todos os líderes, tanto na esfera religiosa quanto na governamental, ao longo da história. Bom, vamos detalhar um pouquinho sobre a nomeação de líderes e sacerdotes que Josafá fez. Então, a partir do versículo 5, nos relata que Josafá nomeou príncipes, levitas e sacerdotes para viajarem por todo o reino de Judá com o objetivo de ensinar a lei de Deus. Essa nomeação estratégica revela o compromisso de Josafá com a educação religiosa do seu povo. A escolha de príncipes, levitas e sacerdotes para essa tarefa era especialmente significativa. Os príncipes eram líderes influentes nas comunidades locais, enquanto os levitas e sacerdotes eram conhecedores da lei e da religião judaica. Juntos, eles representavam uma equipe diversificada e capaz de alcançar todas as camadas da sociedade, desde os líderes até o cidadão comum. Esta nomeação também ressalta o papel central da liderança religiosa na sociedade judaica. O ensino da lei não era visto como uma responsabilidade exclusiva dos sacerdotes, mas também dos líderes seculares, evidenciando a interligação entre a esfera religiosa e a governamental do reino de Judá. O impacto da instrução religiosa foi notável, teve um efeito muito bom do ensino da lei de Deus em Judá. À medida que o conhecimento da lei se espalhava, o povo de Judá se tornava mais consciente de seus princípios e mandamentos. Isso influenciou suas vidas diárias, suas escolhas éticas e morais e sua adoração a Deus. Além disso, o trecho ressalta que as nações ao redor de Judá reconheceram o poder e a bênção de Deus sobre o reino de Josafá. Esse testemunho externo destacava a influência positiva do ensino da lei, não apenas internamente, mas também em relação à reputação de Judá perante as outras nações. As nações vizinhas começam também a temer Josafá,
Os versículos 10 e 11 apresentam um quadro interessante da situação internacional na época de Josafá. As nações vizinhas, incluindo os filisteus e os árabes, perceberam o poder e a influência de Josafá em Judá e ficaram com medo. Essa não era uma reação isolada, mas sim um reflexo do status de Josafá como um rei respeitado e temido na região. Esse temor das nações vizinhas tinha várias razões. Em primeiro lugar, a fortificação da cidade de Judá, mencionada anteriormente no capítulo, tornou o reino menos vulnerável a ataques externos, o que aumentou sua estabilidade e poder militar. Além disso, o compromisso de Josafá com Deus e seu ensino da lei também contribuíram para a força moral e espiritual de Judá, o que não passou despercebido pelos outros povos. Dos versículos 12 ao 19 detalham as alianças diplomáticas específicas que Josafá estabeleceu com as nações vizinhas. Ele fez acordos comerciais com o reino de Israel do norte, mesmo em meio a divisões internas entre as tribos de Israel. Isso demonstra sua capacidade de navegar em águas políticas complexas e priorizar o bem-estar econômico do seu reino. Josafá também estabeleceu alianças militares com algumas nações, incluindo Edom. Esses acordos tinham o objetivo de garantir a segurança de Judá contra possíveis ameaças. Ao fazer parcerias estratégicas com nações vizinhas, Josafá reforçou a posição de Judá como uma potência regional, reduzindo a probabilidade de conflitos armados e promovendo uma coexistência mais pacífica. Além disso, a prosperidade de Judá sob o governo de Josafá era evidente, e isso também era uma vantagem diplomática. O reino estava experimentando crescimento econômico e estabilidade, o que atraía outras nações em busca de benefícios comerciais e alianças estratégicas. Essas alianças diplomáticas não eram apenas medidas pragmáticas de política externa, elas eram uma manifestação da sabedoria de Josafá em busca do bem-estar do seu reino e do seu povo. Josafá não apenas protegeu Judá de ameaças externas, mas também promoveu sua prosperidade econômica e estabilidade interna. Assim como Josafá buscou liderar com piedade e proteger o seu reino, ensinar a lei de Deus e estabelecer alianças estratégicas, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo em nossas vidas. Que possamos, com humildade e gratidão, aplicar essas lições em nosso viver diário, confiando no Senhor para nos guiar em nossa caminhada cristã. Amém? Que Deus continue nos ensinando sobre a sua palavra, sobre o que podemos aprender com todos esses reinados, com todas essas lideranças. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.